Bora falar sobre o retorno do investimento do Rio de Janeiro para o Carnaval. O estado investe 100 milhões de reais por ano nesta festa popular. Mas colhe muito mais, cerca de 6 bilhões de reais movimentados na economia. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, fala agora conosco sobre este assunto. É um dos melhores investimentos da história, Gilvan Bueno, de 100 milhões para 6 bilhões de reais. É bastante coisa. Olha, muito boa tarde para você e sua audiência. Que alegria revê-lo nesse carnaval e aqui parabenizar a programação e atualizar os principais pontos do mercado financeiro. E essa questão ela é super importante porque diversos empresários destacam o desafio de alguns momentos atividades que não estão dentro desse universo dos 6 bilhões serem prejudicadas, a folha de pagamento continuar correndo normalmente, os custos acontecendo e muitos empresários não conseguem capturar isso. E falando sobre captura, essa opinião, esse dado, ele é um estudo. Então, isso é importante, parabenizar. Existe um estudo feito pela Fundação João Goulart aqui do Rio de Janeiro, onde ela está na 5ª edição. Então, ela pega todos os dados e cria um artigo que está público e notório, todos podem consultar, chamado Carnaval com Dados. Então, é o 5º ano dessa edição e tudo que nós vamos abordar aqui faz parte desse estudo, porque, historicamente, tem muito achismo sobre esse tema, mas esse estudo ele traz essa reflexão. E essa primeira reflexão é isso que você destacou, Gabriel. São 100 milhões de investimentos que a Prefeitura faz para apoiar todas as esferas do Carnaval, e só de ISS ela arrecada 240 milhões. Isso na parte concreta, investimento feito, investimento recuperado e mais de 100% desse aproveitamento. Mas o ponto mais importante aqui, Gabriel, é esse número, né? Olhando todos os acontecimentos, mais uma vez, só no município do Rio de Janeiro, pensando no Estado é muito mais, mas o município movimenta mais de 5,9 bilhões em diversas atividades, é o que esse estudo mostra, Gabriel. E aí, por exemplo, quando a gente olha para histórico do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está passando por sérias dificuldades financeiras, é um dos estados mais endividados aqui do país. Eu gostaria de entender como é que vem surgindo esse debate ao longo dos anos. O Rio de Janeiro tinha tirado um pouco a mão do carnaval e agora volta. A gente falou agora sobre o retorno dos investimentos ao Rio. Como é que fica essa história? É um dos principais pontos de atenção da prefeitura, do estado, talvez. Não dá para largar a mão do carnaval, Gilvan? Olha, esse é um dos pilares e foi isso que eu escrevi num artigo que está no blog da CNN. Eu faço uma grande descrição desse estudo e aponto outros detalhes. E aí, nesse artigo, eu destaco um ponto interessante, né? Por que olhar para o Carnaval, para o Rio de Janeiro, acabou atraindo a atenção de turistas, tá? Existe aqui um número que tem aproximadamente quase 8 milhões de turistas na cidade, e esses, sendo que 2 milhões de turistas são de participação internacional, que estão aqui vivendo isso, trazendo um valor econômico pela sua moeda mais forte contra um país que atravessa uma moeda mais fraca, que vem caindo nessa paridade dólar-real. Então, existe aqui um incremento de mais de 8 milhões de pessoas, existe um incremento também na capacidade hoteleira da cidade e também existe um incremento em diversos serviços. Só em serviços indiretos, olhando também o Estado, são mais de 70 mil vagas provisórias que o Estado acaba recebendo. Então, do ponto de vista, você tem aqui essa visão. E aí entra muito, que eu sempre tenho destacado, eu tenho diversos estudos sobre o PIB por Estado, então eu sempre gosto de destacar isso, o PIB de São Paulo é 3,4 trilhão e o PIB do Rio é 1,3. Então, o Rio está muito atrás em termos de produtividade quando comparado com São Paulo, que é uma metrópole que nos últimos anos fez aqui diversos investimentos, atraiu muitas empresas, muitas indústrias, criou aqui nas suas cidades uma capacidade de desenvolvimento econômico super interessante e, como você destacou, o Rio de Janeiro passou com o ostracismo. Por quê? O Rio de Janeiro, historicamente, a parte de turismo ele também tem uma parte muito de oil and gas. Hoje, oil and gas é um estado com muito fator energético, como petróleo e gás, e que representa aqui uma força muito produtiva do estado, mas que nos últimos anos, devido à insegurança, acabou perdendo muitos talentos, principalmente para São Paulo, muitas companhias indo para outros estados. Por exemplo, existem alguns estudos mostrando esse impacto do roubo de carga. Então, o turismo ele começa a atrair, esse é um dos melhores anos com muito crescimento, que está atraindo muitos participantes, muitos foliões, gerando valor em diversas cadeias, mas só isso não resolve, Gabriel. Eu queria entender essa disputa aí, porque agora São Paulo esbanja um carnaval bastante robusto, carnaval de rua. Claro, a avenida é incomparável. Rio de Janeiro
ainda reina neste quesito de desfiles de escolas de samba, de busca por um dos maiores espetáculos do mundo, como é muitas vezes descrito, o Carnaval da Avenida do Rio de Janeiro. Mas Carnaval de rua vem ganhando cada vez mais atenção nestes investimentos e São Paulo está crescendo muito nesse quesito, viu, Gilvan? Com certeza, Gabriel. Esse estudo eu recomendo a todos, pode botar aí nas principais redes, também deixei o link do meu artigo, que chama Carnaval para Todos. Ele também, Gabriel, ele olhou muito blocos de rua. Esse estudo ele é muito amplo e ele fala também sobre o impacto de blocos de rua, são mais de 400 blocos de rua, e essa capacidade acaba atraindo aqui muitos investidores. E aqui entra o ponto que foi uma parte final do meu artigo, onde eu destacava o seguinte, né? Se a gente olha para um PIB de 1,3 trilhão, que é o que o Rio de Janeiro produz hoje, 5,6 bi acaba não tendo essa força que impulsiona a economia do Estado. E aí entra aqui a parte de reflexão de mudanças que façam gerar essa maior geração de receita, essa capacidade de atrair empresas. Eu destaquei alguns setores. O primeiro é o setor de segurança. A Fijan fez estudos, a CNI também. Muitos empresários se sentem bastante inseguros com essa questão de segurança. Então, o Estado do Rio de Janeiro tem que olhar bastante para essa segurança e até usar um modelo que ele usa no Carnaval, onde ele aumenta o seu efetivo, começa a ter um policiamento mais ostensivo, uma combinação de várias forças militares para conseguir conter a onda de assalto e trazer mais segurança à população. A segunda parte é a parte energética. O Rio de Janeiro tem que atrair investimentos, principalmente olhando hoje essa parte de IA, então as áreas de desenvolvimento econômico da capital precisam ter aqui esse incentivo, e a parte tecnológica. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem o primeiro supercomputador das Américas, a NVIDIA colocou aqui um supercomputador, mas hoje precisa se atrair muito talento, muita mão de obra. Então, se a gente só olhar para o turismo, que representa algo em torno como 6 bilhões, para fazer essa economia de mais de 1 trilhão acelerar, nós entendemos que isso não irá acontecer. Então, paralelo a isso, tem que ter aqui uma importância de uma força de segurança mais ostensiva, com mais cuidado, combatendo principalmente do crime organizado, que é um dos dois do Rio de Janeiro, e esse tema da discussão nas eleições aqui da capital, e também a questão de tecnologia e a parte de infraestrutura e investimento em saúde energética. O Rio hoje ele é muito produtivo nesses dois pilares. Então, o estudo é incrível, a capacidade de gerar renda é muito bom, mas se o Rio de Janeiro não quiser cada vez mais presenciar São Paulo, sendo a grande potência desse país, vai precisar combinar outros investimentos. Muito obrigado, Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money, conversando conosco sobre carnaval no Rio, em São Paulo e, claro, sobre grana, estes investimentos que retornam de uma forma ou de outra para os estados. Sempre bem-vindo, Gilvan. Até uma próxima, meu caro. Até uma próxima, um ótimo dia para você, nossa audiência. Valeu, um ótimo restante de dia para ti.